Evangelho de São Mateus, capítulo de número 22. Vejamos o que o Senhor nos diz no versículo 29. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Então diz a palavra de Deus assim: Jesus respondendo disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem crê esta palavra? Nesta palavra? Então vou ler novamente. Jesus, porém, respondendo disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Quem crê nesse livro? Quem crê na Bíblia Sagrada? Jesus Cristo disse a uns homens que se julgavam grandes, que eles estavam errados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, em que situação Jesus disse isso? Interessante que Jesus estava pregando e chegaram umas pessoas pertencentes a uma seita chamada a seita dos saduceus. Eram religiosos. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam do jeito que a palavra de Deus ensina. E eles chegaram, toda a atenção é pouca, para Jesus e disseram: Jesus, Moisés disse, e Moisés tinha dito mesmo, Moisés disse que se uma pessoa morrer, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão encostado do defunto casa com a viúva, para que ele possa gerar filhos e atribuí-los ao defunto. E entre nós haviam 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu. Ficou a viúva. A viúva casou com o irmão daquele. Ele morreu também. Ela casou com o 3º irmão. Morreu. E foi até o 7º. Na ressurreição, quem será o marido? Eu, quando leio esse texto, eu acabo imaginando que esses cabras estavam mentindo. Porque uma mulher para matar 7 maridos, esses caras estavam mentindo. Quando eu me encontrar com Jesus, eu pergunto a Jesus: aqueles caras estavam mentindo ou não estavam? Porque uma mulher matar 7, casa com o primeiro, morre, o segundo morre, o terceiro com 7, eu já vi até 3. Casa morre, mas 7 é demais. Bom, mas eles disseram aqui. Um dia eu pergunto a Jesus, no meu segredo com ele, quando ele voltar: Jesus, era verdade ou era mentira? Que eu toda a vida pensei que era mentira. Mas eles contaram essa história. Aí quando eles contaram a história, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não sabem que na ressurreição nem se casa, nem se dá em casamento? Vocês estão errados porque vocês estão distorcendo as Escrituras e estão desconhecendo o poder da ressurreição. Vocês não sabem de nada. Então Jesus colocou esse versículo aqui nesse meio, dizendo que o homem que não conhece a Bíblia, que não inculca as Escrituras, ele erra, está errado. Por isso que o servo de Deus deve ler,
ler as Escrituras, comer as Escrituras, ter prazer em meditar nas Escrituras. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas e nem anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor, na Bíblia Sagrada, medita de dia e de noite. E esse homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo, não antes do tempo, aleluia, nem depois do tempo, no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Agora o texto diz: os ímpios não são assim. Quer dizer, se uma pessoa não meditar na palavra, ele pode se tornar um ímpio, e ele não será assim, não será como o homem que medita na palavra. Mas o que é que tem neste livro de tão importante, ao ponto de Jesus afirmar isso, que quem não o conhece, erra? De tal forma que Jesus olha para todos que estão aqui presentes e assistindo de casa, e é capaz de dizer: você conhece as Escrituras? Não, então você está errado. Como que Jesus pode dizer isso? O que é que tem de tão importante nesse livro? O que é de fato esse livro para Jesus dizer isso? No Antigo Testamento já tinha algo parecido, quando o profeta afirmou que o povo de Deus se perde por causa exatamente disso, que não conhece, por não conhecê-lo. Mas a Bíblia diz: conheçamos e continuemos em conhecer o Senhor através de sua palavra. Nesta noite eu quero dizer que esse tema é muito forte, ele é muito amplo, e eu vou trazer aqui a ponta do iceberg desta mensagem, que é muito ampla. A pergunta é: o que este livro tem de tão importante para Jesus afirmar: errais não conhecendo as Escrituras? Esse é o tema: errais não conhecendo a Bíblia, errais não conhecendo as Escrituras. O que há de tão importante? Em primeiro lugar, a principal coisa que eu poderia citar nesta noite, e Paulo afirmou sobre isso, de tão importante que existe nesse livro, é a sua inspiração. A Bíblia Sagrada diz dela mesma, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a coisa mais importante que eu poderia citar da Bíblia Sagrada é a sua inspiração. Jesus disse que o homem erra não conhecendo as Escrituras. Eu cito em primeiro lugar porque as Escrituras são inspiradas. Agora, o que significa Escritura inspirada? Somente a Bíblia é inspirada. Os livros de Raquel de Queiroz, muito bons, mas não são inspirados. Eles são bem redigidos, eles são bem corrigidos, eles são bem aceitos, eles são bem planejados, mas não são inspirados. Não existe um outro livro na Bíblia, além da Bíblia, sobre a terra que seja inspirado. Somente ele é inspirado, a palavra, a Bíblia. O que significa ser inspirado? Nós dizemos a Bíblia é inspirada. Paulo disse a Bíblia é inspirada
Por isso nós devemos conhecê-la, mas nós não sabemos muitas vezes o que significa inspirado. A palavra inspiração, na língua original da Bíblia, é theopneustos, que significa soprado por Deus. Deus soprou as suas palavras nos corações dos autores humanos, para que eles registrassem a sua mensagem sem erro nas páginas dos manuscritos originais. Aleluia. Significa dizer que Deus cochichou no ouvido de Paulo e ele escreveu. Que Deus bradou ao coração de João e ele escreveu. Que Deus dirigiu a mente de Miqueias e ele escreveu. Inspiração fala da direção de Deus para escrever. Nos manuscritos originais, ou seja, as primeiras Bíblias, Deus, em nossa linguagem humana, ditou. Tem teólogos que não aceitam, não concordam com essa expressão, mas eu não conheço outra mais importante, mais próxima do nosso entendimento, do que dizer que Deus ditou sua palavra. Deus dirigiu a pena de cada um ao inspirar sua palavra. Mas Deus, apesar de ser muito profundo, Ele não registrou a sua palavra de maneira tão profunda que o homem não possa compreendê-la. Ele usou a personalidade de cada autor. Preste atenção. Pode olhar que a Bíblia não tem um estilo só. Deus usou a personalidade de Moisés, aquele homem muito informado, e veja como o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, são bem redigidos, a redação muito bem feita, a linguagem aqui. Mas quando você vai para o que Pedro escreveu, ou mandou que o seu companheiro escrevesse, a linguagem é bem facinha, porque Pedro não tinha muita instrução. Quando ele foi usar Lucas, que escreveu 2 volumes da Bíblia, o Evangelho e Atos, pode olhar que ele, por ser médico, a linguagem é de um homem bem catedrático. Olha como é que Lucas começa o seu primeiro tomo. Ó excelentíssimo Teófilo, resolvi colocar diante de ti os fatos que ocorreram com Jesus de Nazaré, minuciosamente. É a linguagem de um médico, meu filho. Ele usou a personalidade de cada um do jeito que ele era. Ele não chegou para o agricultor e colocou no agricultor a linguagem de um médico, nem chegou para o médico e fez o médico escrever como um agricultor. Deus é sábio, Ele usa quem quer do jeito que Ele é. Deus é capaz de usar você na sua simplicidade que você tem, na inspiração de Deus. Ele usou a mente e a pena de cada um. Escreva aí as minhas palavras e as minhas ideias, de forma que Deus mesmo, Ele não escreveu quase nada. Deus não escreveu quase nada. Você sabia que Deus não escreveu quase nada? Deus escreveu poucas coisas. Nós só temos menção de algumas coisas que Deus escreveu. Lembra dos 10 mandamentos? Escritos pelo dedo de Deus. Moisés copiou o que Deus escreveu. Agora, os 10 mandamentos, Deus copiou com seus próprios dedos. Aleluia. Aí Moisés recopiou, mas o restante da Bíblia foi tudo ouvido de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra que os homens escreveram, todas foram inspiradas, foi o sopro de Deus. Quando diz palavra de Deus, é porque ele disse: Moisés, escreva assim, Josué, escreva assim, Samuel, Davi, Salomão, escreva assim. Ou seja, meu filho, o autor não é humano. Por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Sabe por quê? Ele poderia ter dito assim: vocês erram por não conhecerem os livros seculares. Ele não disse isso de nada, nenhum livro.
Ele não falou de nenhum livro. Ele poderia ter dito: olha, se vocês não conhecerem os poemas, não conhecerem os livros históricos, vocês vão errar. Não, ele disse: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Justamente por isso, porque não tem na terra nenhum livro que seja inspirado, que nem a Bíblia é inspirada, é soprada. Inspirar, soprar. Aleluia. Quando você olhar para esse livro, ele pode estar no meio de 1000 livros, só ele é inspirado. Quem pode dizer amém? Eu estava lendo isso hoje aqui, meditando. Meu Deus, que coisa importante. A outra coisa que eu creio que fez Jesus afirmar que erra quem não conhece as Escrituras é a sua inerrância. Quando a Bíblia diz que Deus inspirou as Escrituras, espera-se claramente que o que ele escreveu não contenha erros. É muito sério. O Deus inspirador é o Deus que se responsabilizou para não deixar erro na Bíblia. Pode examinar que não existe erro. Pode existir um erro de cópia, viu? São muitas versões. Às vezes, tudo que você copia. Por exemplo, se eu passar meu celular para você, pode ter um erro de cópia. Isso pode acontecer. Inclusive, tome cuidado nas versões novas que estão saindo por aí, que está saindo versão de todo jeito. Cuidados, confiem mais em algumas das versões antigas. Eu recomendo essa. Aqui, ó, King James. Faz quase 500 anos. King James. Essa daqui, confie. Aqui outra, revista e corrigida. Outra, revista e atualizada. Tem outras recentes aí que vale a pena você ter na sua estante. Pode trazer, não tem problema, pode ler, é necessário que tenha para conferir. Mas quando você lê nessas novas, não esqueça de conferir nas antigas. Porque existem Bíblias aí que estão sendo recopiadas até por pessoas que têm comportamentos irregulares, e eles estão alterando por aí. E eu não vou dizer nada aqui porque não é o momento, mas confira. Tem muitas versões novas. A Bíblia da linguagem de hoje é boa, esclarece um monte de coisas, mas tome cuidado, porque a Bíblia Sagrada Antiga diz que Deus se alegra na morte do crente, e a Bíblia na linguagem de hoje diz que Deus fica triste. Tome cuidado com essas versões novas, confira. Se você for pregador, antes de pregar nelas, confira se elas estão certas com essas antigas. Eu estou lhe aconselhando. Porém, o que Deus escreveu é inerrante. Além de inspirada, a Bíblia ela é inerrante. O salmista escreveu no Salmo 119, no versículo 110, ele diz assim: preciosíssimos são os teus estatutos, puríssimas são tuas palavras. Se são puras, não contém falha, não contém sujeira ou erros. E ele disse assim: por isso os teus servos, Senhor, a amam, porque são puras, porque não tem falha, porque não erra. A palavra de Deus é inerrante, ou seja, o que ela disser, Labaxaragassúria, não tem erro. Se a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu, pois se abriu, é verdade. Desculpem. Se a Bíblia Sagrada diz que a mulher de Ló se transformou no estado de sal, meu filho, pois se conserte, porque até hoje Deus tem o mesmo poder. Se a Bíblia Sagrada diz que o homem foi feito do pó da terra, meu filho, não adianta a ciência dizer que foi feito do macaco, porque foi feito do pó da terra, do pó da terra. Não adianta o homem tentar tampar o sol com a peneira, porque o que ela diz não tem falha.
é inerrante, melhor falando. Ela não erra, ela acerta sempre. Quando a Bíblia diz que ela mesma, dela mesma, que é pura, significa dizer que, meu filho, você procura e não vê nada que diga assim, está em jogo, isso aqui não foi verdade. Não adianta ninguém querer dizer hoje, esse livro é ultrapassado. Ultrapassado em quê? Ele será sempre atual, não vai errar em nada. Não adianta o homem inventar coisas, colocar coisas, não, isso aqui não aconteceu, não aconteceu. O sol não parou, ora não parou, parou mesmo. E se Deus mandar, para. Não erra, meu filho. Quem erra é a palavra do homem. A palavra do homem erra, mas o que Deus disse é precioso. O que Deus disse é puro. Se é puro, então não tem nada que você, não tem cisco, não tem sujeira. Se não tem sujeira, significa dizer que é inerrante, não vai errar. Se afirmou, vai acontecer tudo quanto fez. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Nesse culto do pacto com a palavra, você vai se comprometer com Deus a conhecer sua palavra. Tudo que você lê aqui, nunca tenha dúvida, isso aqui aconteceu, de fato, de verdade. Jesus multiplicou poucos pães e poucos peixes mesmo, para muita gente. E tem uma coisa, se ela diz que Jesus cura, é porque Jesus cura, não erra, ela acerta. E por que eu vou colocar dúvida no que diz a palavra, se ela não erra? Como pregador do Evangelho, Jesus disse, Deus disse em sua palavra através de Paulo, fiel é o que te chama, o qual também o fará. Como que eu vou duvidar que Deus vai preparar o que eu preciso, se Ele me chamou? O que você tem em mãos não erra, vai ser sempre verdade. Louvado seja Deus. É por isso que eu dou meu dízimo de tudo, porque a Bíblia diz que Deus me retribui. Eu só dou por isso. Porque se a Bíblia diz que Deus me retribui, então pegue. Por isso que eu entreguei minha vida a Jesus. É porque Jesus disse, se eu entregar minha vida, eu sou salvo. Então eu entrego. Por isso que eu entreguei, porque Jesus disse que eu não me converter. Se eu não me converter, eu vou para o inferno. Então eu não quero ir para o inferno. Eu só me converti por isso. Não foi por outro motivo não, rapaz. Só me converti porque a Bíblia Sagrada diz, e ela não erra. Cícero, se tu não aceitares meu filho, tu vais para o inferno. Eu acreditando nisso, não é que eu aceitei Jesus? Aleluia. Então só vai andar contrário à Bíblia quem não conhece a Bíblia ou quem não tem temor de Deus. Por isso que Jesus disse, não errais não conhecendo as Escrituras. Porque pelo fato de não conhecer a Escritura, o camarada anda de todo jeito, aí erra, vai para o inferno. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque ela é inspirada. É inspirada. Por quê? Porque ela é inerrante. Eu cito uma outra coisa. O homem erra por não conhecer as Escrituras, porque as Escrituras são infalíveis. É necessário que se diga que aquilo que é inspirado, aquilo que não tem erro, também não vai errar. Também não vai falhar, melhor falando. Se ela diz que Jesus vem, pois eu estou esperando toda hora. Quando eu olho para o céu de Jesus, tu podes a qualquer momento despontar aí, e eu ver o Senhor rodeado de anjos, para buscar a sua noiva adornada. E o que foi que Jesus Cristo falou sobre essa questão da infalibilidade das Escrituras? Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. Os céus e a terra passam, os céus e a terra falham, mas a minha palavra não passa. Ela é infalível. Ela disse e vai acontecer. O Satanás vai para o inferno, o capeta vai para o inferno, o fiel a Jesus é salvo. Quem faz a vontade de Deus é salvo. Quem faz a vontade do Senhor tem vida eterna. Os céus existem, os anjos existem, glorificado seja Deus.
O mundo como nós vivemos aqui, esse mundo terrível, vai se acabar com fogo. A terra será purificada, porque a palavra de Deus é infalível. Os céus e a terra passam, falham, mas a minha palavra não passa sem que se cumpra. Por isso que o homem erra por não conhecer a Bíblia, porque é o único livro que se pode dizer é inerrante. Há alguns livros por aí que dizem que também que não falham. O Evangelho segundo Allan Kardec, pois não é que há quem diga que ele não falha. E é só ali onde está o aglomerado de erro. Pois é. O outro Evangelho de Jesus Cristo da Igreja dos Mormons, já está errado só no nome, porque é outro Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo disse: se aparecer outro Evangelho, seja condenado. Está vendo como é que Jesus faz? Obriga ele a escrever a sua própria sentença. Paulo disse: se aparecer outro Evangelho, seja condenado. Pois não é, aqui eles têm um livro, a Bíblia deles é outro Evangelho de Jesus Cristo. Na cara vai estar condenado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O grande conflito de Ellen White, pois não diz que não tem erro? Olha lá o tanto de falha. As profecias sem se cumprir. É um livro até bom, mas tem falha. Se eu escrever um livro, tem falha. Se você escrever, tem outra falha. Mas se você escrever e eu escrever, pois tem falha, porque foi escrito e o autor é humano. Mas a Bíblia é infalível, porque o autor não é humano. O escritor é humano, mas o autor não é. Pode aplaudir a palavra. Eita glória! Quem escreveu tem falha, mas quem mandou escrever não falha. A palavra que ele abriu de sua boca tem que acontecer. É infalível. Foi por isso que Jeremias escreveu. Quando Deus o mandou, Jeremias olhou e Deus disse: o que é que tu está vendo? Ele: estou vendo uma vara de amendoeira. Pois é. Está vendo mesmo? Pois assim será a minha palavra que está na minha boca, meu filho. Palavra que eu disser, meu filho, tem que se cumprir. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. É infalível. Que Deus abre a boca para dizer, meu filho, ele fica vigiando, velando pela sua palavra. Eu disse isso, tem que acontecer. Eu disse isso, tem que acontecer. Sabe por quê? Porque Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Se a palavra de Deus falhasse, Deus falharia, e Deus não falha. A sua palavra é toda verdade, por isso que não falha. Agora, por isso que eu digo: aceite Jesus para você não ir para o inferno. Se você não aceitar, você vai. Bispo, com tripa e tudo, não, as tripas ficam. Tuas tripas não aguentam 15, 20, 30, 50, 100 quilômetros do inferno. Derrete você. Você tem que ir para lá sem essas tripas. Mas é você. Você vai se queimar para sempre, porque a Bíblia diz que tu vai se queimar. Quer ir para lá? É só viver no mundo. Quer ir para lá? Só precisa você continuar sem Jesus. Você vai gritar muito lá, vai se espernear para toda a eternidade, porque a Bíblia Sagrada diz, ela não falha. Eu aceitei Jesus, pois não foi com medo de ir para o inferno, rapaz. A pessoa nasce do Ceará, um calor como esse. Tem dia que eu estou lá em casa e brinco com a minha família, um calor grande, vou para a sala grande, e é porque eu gosto do tempo de calor. Vou para ali, é grande. Meu Deus do céu, como é que não está no inferno uma hora dessa? Como é que não está no inferno no mês de setembro? Pense, deve ser um inferno terrível, meu filho. Pois aceite Jesus, sei que não é crente, não, você vai para lá. Não, mas minha mãe é crente. Você vai, aqui você vai mesmo. Se você não se converter a Cristo, sua mãe sendo crente, aí você vai se queimar lá, porque sua mãe pregou para você e você não aceitou Jesus. A minha mulher é crente, pois é que você vai se queimar no lugar mais quente do inferno, porque você conhece a Bíblia e não vai. A Bíblia diz que o lugar mais quente do inferno é para quem conhece a Bíblia e não faz o que ela manda.
Bispo, tem lugar mais quente no inferno? E não tem, não sabia não? Tu tá pensando que lá é 20 mil graus de temperatura em todo canto? Me conversa essa, tem canto que é 100 mil graus. Tem canto que é 2 mil graus de temperatura. Pronto. Meu Deus do céu, o calor desse jeito, bispo, é quente e pronto. Quando aqui está 40 graus, 37 graus de temperatura, você já está se reclamando, suando dos pés à cabeça. Após multiplica isso aí. Tem um canto no inferno que são só 500 graus de temperatura. Tem outro canto que só 1000 graus. Tem outro 5 mil graus. Outro 10 mil graus. O grau maior é para quem conheceu a Escritura e não fez. Está escrito em Lucas capítulo número 12, versículo 48, que aquele que fez, aquele que soube, que conheceu a vontade de Deus e fez obras dignas de açoites, serão castigados com maiores açoites. Se você conhece a Bíblia e anda irregular, pois você vai para o inferno mais quente. Aí você que decide. Digam comigo, a Bíblia é infalível. Diga, a Bíblia é infalível. É por isso que eu tenho certeza da minha salvação, porque a Bíblia não falha. Eu aceitei Jesus, eu tenho o temor de Deus. Em último lugar, errais não conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é incomparável. Aracachandaragalabasúria. Olharam para Jesus em Mateus, aliás em João 7,46, e disseram assim: ninguém falou como ele fala. Pode aplaudir. É incomparável. João 7, onde eu citei agora, alguém disse: ninguém falou, no verso 46. Ninguém disse nada, ninguém ensinou nada igual Jesus ensinou. Então a palavra de Deus é incomparável. Não tem nada na terra, não tem um livro na terra comparado à Bíblia Sagrada. Ele é o maior livro que tem na terra, é incomparável. Quem trouxe esse livro, levanta-o para o céu e dá glória a Deus. Ninguém falou igual ele falou. Ninguém fala igual ele fala. Então é por isso que o homem erra em não conhecer as Escrituras. É porque é um livro incomparável. Neste culto do pacto com a palavra, eu lhe convido nessa noite a fazer um pacto com Deus. De enquanto vida você tiver, você conhecendo a palavra, não poderás fazer nada plenamente correto se você desconhecer isso aqui. Agora você pode dizer: mas eu não sei ler. Tá tão fácil. Vai para o teu celular, entra no YouTube e só fala para o YouTube assim, eu quero ouvir a Bíblia. Vai aparecer a Bíblia toda só para você escutar. Não tens mais desculpa. Vai para o YouTube, diz só assim ao YouTube, tem aquele microfonezinho: eu quero ouvir a Bíblia. Vai aparecer a Bíblia todinha para você escutar. Por isso, conheça as Escrituras, não erre, não continue no erro. As Escrituras, a palavra de Deus é incomparável. Não há livro sobre a terra, nem que já existiu, nem que venha a existir. Nenhum livro se compara. Atenção, meus irmãos de algumas denominações, não compare a palavra do seu líder com a palavra escrita, a palavra de Deus. E essa semana, parece que foi a irmã Tanailda que postou: tanto crente em busca de revelação, e Deus pode dar. Mas se você tem a Bíblia em casa, você já tem a revelação. Aplauda as Escrituras, aplauda o livro inspirado, aplauda o livro inigualável,
Agora você fique de pé aplaudindo agora. Prepara o hino aqui, aqui fala comigo. Que está lá, já coloquei nos dois lugares. Fala comigo, Senhor. Fala comigo na tua palavra. Quem trouxe o livro? Quem trouxe o livro? Levanta a espada para o céu. Mostra aí, Asaf. Mostra o povo levantando a Bíblia para o céu e dando glória a Deus, ao Deus da palavra. Exalte a palavra, exalte a palavra, exalte ao livro que foi inspirado. Agora baixa a Bíblia e aplauda a palavra. Aplauda a palavra. Oh, como eu amo a tua palavra!